Olá, como vai, pessoal? Tudo bem? Privilégio estar aqui novamente com uma live, novamente, contando histórias de pessoas que empreendem de forma protagonista. E hoje eu trago aqui, porra, velho, como é que eu vou apresentar essa pessoa para vocês? Essa mulher é uma história incrível que ela tem para contar para vocês. Ela começou prestando serviço para mim e hoje é uma mulher que tem negócios muito maiores do que o nosso. A Nicole é uma, poxa vida, é uma pessoa que eu amo de paixão, tenho o maior carinho por ela, torço ela, quero estar vivo só para continuar aplaudindo essa mulher. Nicole Delahier, presidente da NB Press Comunicação. Seja bem-vinda, meu amor, tudo bem? Oi, Pavani, tudo bem? E você? Que gostoso estar aqui, gente. Eu acredito que essa mulher está comigo. Você não tem noção como essa mulher é ocupada, velho. Essa mulher é muito ocupada. Ela já... Um pouco não, muito da minha ocupação, acho que eu devo a você, né? Ao treinamento. A Nicole, nós já nos conhecemos há muito tempo. Vamos começar a contar essa história aqui para vocês. Já tem um monte de gente aí na fila, falando e escrevendo no chat aí, beleza? Mas uma das coisas que eu me surpreendo muito, e uma das coisas que me fez admirar a Nicole, é que houve algumas vezes que 2, 3 horas da manhã eu mandava uma mensagem para ela e ela respondia. Como eu também respondo, às vezes de madrugada, ela também. Então ela fazia parte do mesmo nicho, né, Nicole? Do mesmo nicho da madrugada. É isso aí, querida. A Nicole está, então, isolada, né, pelo Covid lá na praia, né, na sua casa de praia, e dedicou aqui um pouquinho do seu tempo para falar da sua história para mim aqui. Obrigado, meu amor, por ter dedicado esse tempo para a gente, tá bom? Que isso, é um prazer, na verdade é uma honra. Nicole, vamos começar contando a sua história. Como é que a gente se conheceu? Vamos falar como é que a gente se conheceu. Em que ano foi isso, mulher? Foi 2005, mais ou menos. 2004, 2005. Há 15 anos atrás, essa mulher aparece na minha frente. Então, conta para mim, conta para eles aqui como é que a gente se conheceu. Foi uma história incrível que eu acho que ninguém diria que ia dar onde deu, né? Eu trabalhava numa agência de assessoria de imprensa, eu tinha 24, 25 anos, e eu gostava de ir a alguns eventos para fazer prospecção, que na verdade nem era a minha área, né? Eu era assessora de imprensa, atuava como assessora de imprensa recém-formada, e eu sempre falei isso para as minhas chefes: gente, eu quero ir nos eventos, eu quero cartão de visita impresso, eu quero prospectar, eu quero fazer essa agência crescer, eu quero fazer a coisa acontecer. E aí, em um desses eventos, num belo dia, o evento da HSM Management... Olha lá, olha o evento. Eu lembro muito. Eu acabei passando em alguns estandes, fazendo prospecção, dando cartão, falando que a gente era de uma agência de comunicação e tal, e entrei numa palestra. E a palestra falava de Balanced Scorecard, era BSC. E eu já tinha tido um pouquinho de experiência no assunto, porque eu atendia um cliente que fazia um programa de gestão dentro da empresa, de Balanced Scorecard, que tem a ver com gestão de processos e tal. E aí, quem estava palestrando? Orlando Pavani Júnior. E é um tema um pouco denso do ponto de vista técnico da história, né? Eu, como jornalista, como é que aquilo me encantou? Eu conhecia um pouco, mas tudo aquilo que você foi falando e colocando, eu falava: nossa, então esse ponto liga com esse para fazer essa gestão nesse departamento, e isso integrado com isso. E como eu sou muito jornalista da tecnologia da informação, que conversa com o Balanced Scorecard, eu comecei a ligar os pontos, me interessar e fiquei, de fato, na palestra. Eu não costumo ficar muito em palestras, mas aquela me chamou a atenção. E me chamou a atenção porque o Pavani, ele é um palestrante de palco, né? Ele é um palestrante que ele consegue prender sua atenção. E aí, olhando e ouvindo e estudando e anotando, mesmo sem precisar anotar, né? Aquilo sempre é um conhecimento. Acabou a palestra, eu falei: não, eu preciso ir conversar com ele. Não sei porquê, mas eu preciso conversar com ele. Aquelas coisas que acontecem que a gente não sabe explicar. Que legal. Peguei meu cartãozinho, fui até o palco, depois que acabou a palestra,
comecei a conversar, ele falou assim, vai no meu estande que a gente conversa mais. Aí eu fui atrás, ele saiu, muita gente veio falar com ele, esperei e tal. Standzinho, pequenininho. Assim. Cheguei naquele stand e aí vi que ele tinha um livro com a capa roxa, nunca vou esquecer também. Falei, vamos divulgar esse livro, vamos divulgar. Você está falando de balanceado scorecard, você está falando disso. Enfim, trocamos uma ideia, Pavani falou assim para mim, Nicole, é o seguinte, tem que ir lá na Gauss Consulting, que é a empresa dele, fazer uma reunião comigo. Eu falei, mas que uma reunião sem, né? Você vai lá fazer uma prospecção no evento, você dá um cartão, a pessoa fala, legal, vamos ver. Então, não, vai fazer uma reunião. Falei, meu Deus, vamos lá, né? Aí cheguei na agência, falei para as minhas chefes, olha que interessante, vocês têm que ir comigo nessa reunião, porque né, eu nunca tinha feito prospecção em reunião, eu tinha já distribuído cartões, falado um pouquinho da agência em evento. Falei, ai meu Deus, eu não sou muito boa de falar em público, tal, vamos embora. Aí fomos à reunião, conversamos, foi uma reunião maravilhosa. A gente Você veio com uma pessoa na reunião, não veio? Com o Eduardo Cosomano. Exatamente, foi com o Eduardo lá. Exatamente. Ele foi comigo porque ele também tinha ido comigo ao evento. Exato. A gente era colega, assim, trabalhávamos juntos na mesma agência. Ele também era assessor de imprensa e eu também. Eu já estava atuando na parte de coordenação, eu já não era atendimento. E aí, quando a gente foi à reunião, minhas chefes falaram, vocês vão, vocês tocam. Eu falei, Eduardo, você vai comigo, você vai resolver isso junto, porque eu não sei como é que eu vou apresentar a Dot News, né? A empresa chamava Dot News na época. E aí a gente chegou, fez uma reunião muito gostosa, muito boa. O Eduardo falou mais, porque na época eu era mais tímida para conversar e para apresentar. Olha, ela ficava vermelha, ela não gostava de falar assim, mas ela fez... pouquinho aqui, ó, tô um pouquinho. Ainda tem uns resquícios, mas nada como antigamente. E aí a gente chegou e tal, fizemos uma reunião, ele apresentou mais do que eu fui fazendo umas interações, e aí no final da reunião eu nunca vou esquecer. Beleza, eu quero fechar com vocês, mas vocês têm que fazer o olho de tigre. Aí eu falei, me explica. Aí começou uma outra reunião. Aí o que era o treinamento e tal, cada vez que ele falava eu ficava com mais medo. São 16... Eu queria que ela entender, aliás, isso é até hoje assim, ninguém que trabalha conosco, eu entendo que pode nos entender se não fizer o treinamento. Porque eu falei assim, ó, se você fizer o treinamento, a conta é sua, nós vamos ter uma assessoria de imprensa aqui. E eu falava assim, mas eu estudo o treinamento, eu não preciso ir, eu estudo, fica tranquilo, não tem problema nenhum, eu leio tudo, você me explica. Não existe isso, Nicole, tem que fazer, são 16 horas ininterruptas, você vai passar medo, raiva, alegria, tristeza, medo, raiva, alegria. Eu falei assim, gente, o que é isso? Eu vim fazer uma reunião de negócios, o que ele está falando? Gente, eu falei, meu Deus, e eu sempre fui muito avessa a coisas que mexem com a neurologia ou com a psicologia, que são coisas diferentes, mas que, entre aspas, trabalham com comportamento humano e tal. Eu falei, eu vou ter que ir, não vai ter jeito. Mas aí eu cheguei na agência, tchau, Pavani, obrigado, beijo. Não sei se a gente vai se ver, mas vamos tentar. E fui com aquilo, né, no carro. Aí já fui arquitetando que eu ia convencer as minhas chefes a irem, porque elas são as donas da empresa. Eu não preciso ir, eu vou conseguir fazer isso. Na minha cabeça estava muito claro. E elas também, como interessadas em trazer o cliente para dentro da agência, ótimo. Chegamos lá, conversamos e tal. Elas disseram, tudo bem, a gente pode fazer, mas você vai fazer. Eu falei, não, mas eu não vou atender ele diretamente. Eu não sou atendimento, mas eu sou coordenadora. Atendimento, então, tem que ter o Eduardo que tem que ir. Aí o Eduardo falou, eu vou, não tenho problema com isso. Eu falei, 16 horas ininterruptas, tem que chegar de madrugada. O treinamento começa às 6h59, não é 7... É assim, não dá. Eu não sei como é que eu vou fazer. Não pela madrugada, mas pelos enfrentamentos que já se iniciavam naquele momento, né? E aí, bom, resumindo, eu tive que ir. O Pavani conversou. A Nicole foi porque era uma condição minha para fazer, para ela pegar a conta. Exato. O Pavani conversou com as minhas chefes, falou, olha, minhas chefes foram também fazer uma reunião com ele, depois de mim, e comentaram, Nicole, não, ele falou, Camila, Adriana, não vou esquecer, se a Nicole não fizer o treinamento, eu não vou fechar com vocês. Aí a Camila falou assim, Nicole, ainda tentei te defender, falei que você era coordenadora, que você não era mais atendimento, que você não precisava. O Pavani falou, não, ela tem que fazer, se ela não fizer, eu não vou ser cliente de vocês.
Falei, meu Deus. Aí eu fiquei numa pressão, mas uma pressão tão grande. Eu queria que a Nicole me atendesse, não queria que mais ninguém me atendesse, porque ela é brilhante. Eu entender quem é essa mulher aí que está na frente de você. Oh, lindo. E aí, bom, resumo, eu tive que ir. E aí eu tive que acordar 2 da manhã, que eu não dormi, na verdade, né? Não dormi, né? Eu só cochilei, eu deitei, né? E fiquei pensando. Eu lembro até hoje, eu peguei a minha chefe emprestou o motorista dela, aí ele me levou, fui até São Caetano, eu peguei o transfer para Jureia, e aí é um treinamento num lugar maravilhoso, você chega lá, é tudo muito lindo, muito, nossa, gente, isso aqui é o paraíso, nossa, por que eu neguei? Não, tá tudo ótimo. E aí você chega e começa aquela musiquinha do Olho de Tigre, né? Tá, 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 tá. Não posso falar mais, porque eu sei que não pode contar. Não pode contar. E aí, enfim, foram 16 horas muito fortes mesmo. Eu tive que me testar a todo momento. Eu costumo dizer... Tinha sentido você me atender sem ter feito aquela experiência? Não, jamais. Não dá, né? Não, eu não venderia as pautas da forma que eu vendi se eu não tivesse feito. Sem dúvida. Tenho certeza. E olha que, gente, vocês não podem contar para a imprensa. Você tem que vender falando que é bom sem contar o que tem lá dentro. Até hoje isso é uma desgraça total, né? Isso é difícil, mas a gente conseguiu. E aí a gente começou a trabalhar... Pode falar. Deixa eu só... É tanta coisa para falar. Eu vou falar tudo. É gostoso, mas sempre a gente não se fala. A Nicole, ela teve uma experiência impressionante. Eu não vou esquecer nunca isso, porque eu estava vendo ela fazendo o treinamento, mas eu via ela entendendo coisas, não só para ela nos representar da forma que eu queria, quer dizer, não era só um interesse, mas era uma pessoa, era uma flor, era uma pipoca explodindo ali na minha frente, entendeu? Era uma pipoca explodindo. E aí, terminamos, meia-noite e pouco, e eu falei para a Nicole, você consegue me atender agora? Aí ela falou, claro, então tem que fazer o 2, lembra? Você fez o 2, Nicole? Não, foi quase isso. Eu saí do 1, falando, o 1 eu fiz, você me deu em caráter de profissional, eu não paguei, né? Eu era sua jornalista, eu ia ser sua assessora, eu ia ter que te atender mesmo não sendo atendimento, porque era a sua exigência. Eu falei, vamos embora, porque eu tinha te adorado também. Foi uma relação muito forte, assim, a gente teve uma sinergia muito grande, uma afinidade muito grande. O Pavani me entendia de uma maneira que talvez quase ninguém entendia naquele momento, né? Eu estava passando por um momento profissional muito de dúvidas, muito de saber o que fazer. Eu queria montar minha agência, mas eu tinha medo de ir. E ele conseguiu tirar todos esses medos. E quando acabou o treinamento, eu costumo dizer que o treinamento ele é uma analogia à vida real, total. Tudo que eu passei lá, a gente passa na vida real. Muito medo, muita raiva, muita alegria e muita tristeza. A gente passa isso. E lá você chora de muita tristeza mesmo. Você vive de muita alegria. Tem momentos de euforia sensacionais. Tem momentos de amor, de abraço. E assim, é vivencial. Ele não é teórico. Então, você vive na prática o tempo inteiro. Por isso que eu brinco que é uma analogia com a vida real. Porque toda hora, ou você está numa situação de raiva, ou numa situação de medo, que eu faço agora, ou você está com muita alegria, ou você está com muita tristeza. São os 4 sentimentos que eu acho que mais afloram dentro de nós, seres humanos, né? E aí, eu sei que acabou o treinamento, eu vivenciei tudo. E aí, eu falei, tinha uma mesa com as pessoas vendendo o treinamento parte 2. Que eram 32 horas ininterruptas. Antigamente era OT1 e OT2. Assim. Olho de Tigre 1, Olho de Tigre 2. E aí eu cheguei na mesa e falei assim, esse eu não quero de graça, eu quero pagar. Por favor, quantas vezes você me divide? Aurinha, quantas vezes você me divide? E assim foi. Aí o 2 eu ainda estava trabalhando, eu estava na Dot News, continuei lá, mas eu nem fiz questão, né, de ganhar o treinamento, porque eu acho que as coisas que são boas para a gente tem que valorizar e tem que remunerar, porque elas têm valor, elas foram criadas com valor e tudo mais. E aí ela fez o 2. O 2 é um aprofundamento muito grande, é muito maluco o treinamento, né? Mas e aí, eu lembro que foi bacana para você, a gente não se vê faz um tempão, faz 15 anos que isso aconteceu. E aí você é amigo da Nicole. A Nicole começou a atender a gente
E eu conheci o marido dela, então, na época, o Fabiano. E a gente começou a frequentar a casa dela, ela frequentava a minha. A gente ficou alguns anos novos, 1 ou 2 anos novos, a gente passou junto em Mongaguá, não foi? Nossa. Foi inesquecível para mim. Inesquecível para mim também. Momentos difíceis que todos nós passávamos juntos, né? Viramos amigos. E um dia, a Nicole, você ia sair da Dot Mail, o que ia acontecer? Qual que era o papo que você abriu a NB Press? Aí eu fiz o treinamento 2, que são as 32 horas, e ali eu consegui me libertar dos meus maiores medos. Isso eu falo assim para o mundo. Todo mundo que convive comigo sabe disso. Eu faço questão de contar sobre o seu treinamento, porque ele mexeu com o meu neuronal de uma forma, ele despertou uma coisa que eu não sabia que eu tinha. Eu tinha muito medo de me demitir e enfrentar o empreendedorismo e não saber o que ia vir dali para frente, porque eu tinha uma carreira muito concreta, muito sólida, mesmo com 25 anos, eu era coordenadora geral das equipes, eu tinha um salário muito bacana para a minha idade, então eu tinha toda a segurança de ficar em um lugar. E eu lembro que na época meu ex-marido relutou um pouco, né? Falou, olha, não quero, a gente não pode fazer isso, você tem um emprego sólido, você está quase 5 anos na Dot News, não vai trocar o certo pelo duvidoso. Mas eu não sei, depois do treinamento, assim, é uma coisa que não dá para explicar. São tantas etapas e tantas coisas vivenciadas ali que existe uma situação X que você se descobre ou não se descobre, mas ali eu falei, eu consigo, sabe? Eu falei, eu vou. Só que aí, depois eu decidi que eu ia, tinha outra situação de convencer o meu marido, porque a gente vive num consenso, todos têm que decidir as coisas juntos, acima de tudo, né? E aí eu enfrentei essa barreira, né, do não ir e tal. E aí eu chamei o Pavani, fui almoçar com ele na Rua Helena. Falei, eu quero conversar com você. Pavani é meu mentor, né? Pavani sempre foi meu mentor. Sempre falei isso. E aí eu falei, Pavani, eu preciso de você. A gente nem se conhecia tanto no pessoal, mais no profissional. Claro, ele me conhecia mais por conta do treinamento, de ter ministrado tudo isso. São mais de 40 pessoas, né? Então, ele acabou me conhecendo mais do que eu a ele, mas eu sentia que ele era meu mentor e precisava me ajudar. E aí eu chamei, a gente almoçou, eu desabafei, falei tudo que eu precisava e que eu precisava dele para me ajudar a convencer meu marido, meu ex-marido hoje, mas na época meu marido, a abrir a minha empresa, porque eu não estava conseguindo fazer isso sozinha, né? Não que eu não me impusesse, mas a decisão sempre é conjunta e ir uma pessoa em programação neurolinguística que te assistiu, que te vê trabalhando, é diferente da minha opinião do dia a dia, né? Aquela coisa, né? Casa de Ferreira, espeto é de pau. Pavani foi com a Márcia e a Liege, eu fiz um estrogonofe, recebi eles no nosso apartamento, e aí a conversa foi... Pequenininha, 3 anos. E é desse tamanho, minúsculo, bebê, tá uma moça linda que eu vejo, acompanho. E aí ele chegou e, enfim, começou o jantar e o papo começou, e depois o jantar foi longe, a gente ficou até umas 2 horas da manhã. Foi. E o Pavani falou muito isso para ele, uma coisa que eu não vou esquecer nunca, no sentido de ela precisa voar, ela tá presa numa gaiola. A sua mulher é brilhante, deixa ela ir, ela merece, ela precisa. Não faz isso com ela, você vai trancar ela numa gaiola. E aí você me libertou. Desculpa que dá uma emocionada mesmo. Mas foi isso. E aí eu fui embora e montei minha empresa, minha NB Press, tem 13 anos. O estrogonofe transformador! Gente, muito legal. Essa história, porque eu falei para ela assim, ó, você é a pessoa mais incrível que eu já vi trabalhando. Uma mulher de uma garra desgraçada, trabalha de dia, de tarde, de noite, criativa, buscadora, vibradora com o que ela consegue. Eu me apaixonei pela Nicole, profissionalmente falando. E a Márcia também, todo mundo aqui. E quando eu fui lá, foi tão importante assim que ela decidiu sair, e o marido também. Decidiu sair do emprego dele para cuidar, os dois demitiram tudo. E foi muito legal. E eu lembro que eu falei assim, ó, eu vou ser o seu primeiro cliente. Isso foi muito fundamental, mas muito. Isso foi muito importante, porque eu ia sair sem renda.
E eu morava com uma pessoa, eu dividia contas. Como é que eu ia fazer? Né? Falei assim, ó, eu vou ser o seu primeiro cliente. Eu não sei se eu vou ser seu cliente para sempre, mas eu sou seu primeiro cliente. Pode ficar tranquila que eu vou ser o seu primeiro cliente. E foi assim que começou em 2007. 2006 para 2007. A NB Press, assessoria de imprensa, depois foi mudando de nome, NB Press Comunicação hoje, não é isso? Isso. Na verdade, a NB Press, ela teve NB Press Comunicação, Fernando Aze criou o logo, não sei se exatamente. Você lembra. Na verdade, ela era XPTO Comunicação com a Gabi. Lembra? É mesmo. Que durou 6 meses. Aí ela virou NB Press Comunicação. Foi exatamente isso. Exatamente. E aí, quando eu separei da Gabi, eu trabalhava no escritório do pai dela, numa salinha, lá no Paris. E aí eu separei, eu não podia ficar mais no escritório, porque primeiro que eu não tinha renda para pagar a locação, e segundo porque não fazia mais sentido porque era a história do pai dela. Você chegou para mim e falou assim, pode vir aqui para São Caetano, tem uma sala sua, você vai usar uma sala de reunião sua, fica à vontade, eu não vou tirar o seu FII mensal e você não precisa me pagar absolutamente nada. Olha o que a Márcia me trouxe aqui, ó. O uniforme do nosso treinamento. Uniforme. É uma história muito linda. Ela me ajudou a fazer o uniforme, ela patrocinou. Aqui está a NB Press, e desse lado aqui está a Ibrahim, que a gente já entrevistou aqui. Até hoje a gente utiliza isso aqui, mulher, até hoje. E por... Que legal. E aí, mulher, conta essa trajetória. Aí ela ficou um tempo lá no nosso escritório, depois assou um voo enorme. Conta um pouquinho desses 13 anos de jornada. Como é que você está hoje, mulher? Quantos clientes você tem? Conta um pouquinho da sua empresa hoje. Ela ficou 20 vezes maior que nós aqui. Para, favor. Não é a quantidade, acho que é muito a qualidade. Sabe? As pessoas que trabalham com essa mulher adoram essa mulher. Vocês vão ver aqui no comentário que está aqui do lado. Só tem apaixonados por essa pessoa. Porque ela realmente é um motor de trabalho, é um motor. Eu nunca vi coisa igual. Eu nunca vi. Parecido com ela, acho que sou eu e alguns aí que a gente conhece. Tem algumas pessoas assim também. Tem. Uma mulher absolutamente genial. E aí, começou difícil, você e o Fabiano, e é fácil, Nico, conta para as pessoas que estão aqui, é só mar e rosas ou tem perrengue nessa história? Nossa, se fosse só mar de rosas, gente, eu acho que eu aconselharia o mundo a empreender. Na verdade, assim, você tem que ter muita força de vontade. Eu acho que é meio clichê falar isso, mas é a pura realidade, né? A disciplina, o foco, o abrir mão de muita coisa, mas muita coisa. Hoje as pessoas falam de burnout, falam de estão com problemas por trabalho demais, excesso de trabalho, porque vão além dos seus limites e tal. Eu não posso falar pelas pessoas, mas eu acho que eu já tive vários burnouts nesses 13 anos e não percebi. Não dá tempo. Não dá tempo. Eu acho que era para eu já ter sido internada, tido infarto. Eu não sei, mas assim, é muita dedicação. E aí, cara, não adianta. Não tem noite bem dormida todo dia, não tem lazer diário, não tem 1000 aniversários que você vai comparecer. Você abre mão da família, você abre mão dos amigos. No começo, principalmente, você quer vencer, você quer uma coisa além. Eu não sei, eu não posso comparar com quem tem um filho, mas eu vejo muitas mães leoas, assim, que fazem de tudo para os seus filhos serem os melhores. E não sei, quando você tem uma empresa que faz de tudo para aquela empresa ser a melhor, para ela se destacar no mercado, para ela ser reconhecida, e cada reconhecimento te incentiva mais. Eu não sou um perfil que vai falar assim, putz, Nicole, você é muito boa. Eu falo, nossa, agora eu vou ser melhor, é o meu jeito. Tem pessoas que falam, putz, é muito... Ai, que bom, então, se tá tudo bem aqui, tá. Então tá, o cliente está feliz. Não, eu acho que o elogio ele tem que te impulsionar, incentivar.
A gente ficou na sua sala em São Caetano. Um ano depois, meu ex-marido saiu do banco, ele tinha 10 anos de banco. Falei, você era conta, mas veio, né? Agora ficou. E foi um super parceiro, é o meu sócio, é um parceiro. A gente não tem mais um relacionamento pessoal, mas temos uma relação profissional. Me ajudou demais. Eu jornalista, ele da área financeira. Mas mesmo como... então, banco, né? Olha que desafio também para a pessoa, mas ele ficou dentro da área administrativa e eu lá, eu precisava de alguém. Então, no começo, não tem essa de copeira, não tem secretária, recepcionista, telefone com ramal, milhões de funcionários. Você é tudo, cara. O Fabiano, né? A gente brinca, mas no final do expediente, quem fazia a organização dos sanitários, arrumava a louça, deixava a cafeteira pronta, isso por uns 3, 4 anos. Aí começou a tomar corpo e a gente começou a mudar de lugar, começou a ir para uma sala maior. De 1 em 1 ano a gente mudou de lugar até que a gente chegou na agência que a gente está hoje, que é uma agência que comporta 40 pessoas trabalhando. Eu não sou uma grande empresa, mas eu sou uma pequena empresa, mas que entrega muita coisa legal. Então, eu acho que é isso que faz. E a gente está há 13 anos vivendo por indicação. Eu nunca fui à rua prospectar. Quando a gente fala que eu ia aos eventos dar os cartões, muitas vezes eles não viram um contrato fechado. O Pavone foi um dos únicos casos. Porque a prospecção ativa é aquela que você vai ligar, pegar um telefone, ligar para várias empresas, marcar reunião, e aí isso sim. Mas eu nunca fiz esse trabalho de fazer uma ligação ativa para fazer a prospecção, a não ser para o Pavone, para vender olho de tigre, que eu fiz um trabalho para ele, além de assessora, mas não tinha isso. E é legal porque você entrega as coisas com tanto amor e tanto empenho e tanta vontade que começaram a vir clientes. Olha, me indicaram a Nicole NBPress, indicaram a NBPress, e aí os contratos foram fechando. E o Pavone me chamava para passar o ano novo na casa dele em Mongaguá, e eu olhava ali e falava, eu queria tanto um apartamento na praia. Gente, é tão gostoso esse lugar. Olha esse apartamento do Pavone, olha em frente ao mar, meu Deus, que sonho. 1 ano depois eu comprei o apartamento. Você foi lá, a gente comemorou juntos. Até hoje, quando eu vou em Mongaguá, que eu tenho ainda um apartamento lá, e eu e a Márcia passamos na frente do seu apartamento, porque aquilo para nós é um símbolo de conquista, de colheita de uma plantação, né, que vocês tiveram. Maravilhoso. A gente várias vezes foi lá ficar com vocês ali também. Então, assim, hoje a gente tem 40 clientes, já tivemos 50, 55, hoje tem 40, a gente passou por uma pandemia, a gente vive um momento, né, delicado, um momento que no começo da pandemia a gente teve essa retração, depois ela voltou a subir, nossa curva sobe, uma estrutura com uma equipe hoje, eu terceirizei muita coisa por conta do home office, então a gente trabalha com os profissionais todos em home office, isso também proporcionou um rendimento maior para as entregas dos clientes. Eu tenho uma diretora... Não tem mais ninguém lá fisicamente no escritório de vocês? O escritório existe, ele está lá, hoje ele é utilizado como base para treinamentos. Então, por exemplo, ou a gente precisa fazer uma reciclagem de treinamento, a gente leva equipe. Chegou uma pessoa nova, a gente leva as pessoas responsáveis por treinar aquela pessoa. Porque mas não são mais postos de trabalho ali? Ainda não. Eles estão lá, mas a gente não está prevendo ainda um retorno, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né, Pavone? Está funcionando, né, Nicole? Sim. Está funcionando perfeitamente. Está funcionando, e assim... Eu vou ser sincera que a gente está faturando não, está rendendo, está trazendo mais resultados do que no ambiente físico. Eu, particularmente, estou rendendo e rendi, voltei a vender pautas, que é o que eu mais amo fazer, né? Você sabe disso, a minha grande paixão é ser assessora de imprensa, não é fazer todos os pratos girarem, cansa, ele é muito exaustivo, né? Porque são muitos processos, eu sou uma profissional muito organizada, muito dos processos, tem que estar tudo em ordem, não pode falhar com o cliente, não pode deixar de responder, não pode... E aí eu comecei a voltar a fazer pauta porque a gente começou a fluir, né? Eu tenho um braço direito na agência, que é a Marina Amaral, que hoje é diretora de operações, que cuida desse operacional de uma forma incrível. Quero que ela faça olho de tigre, Marina, já falei para você umas 1000 vezes, vamos... E aí ela vai se apaixonar também pelo treinamento, tenho certeza, porque ela tem um perfil muito semelhante nesse negócio de ir, de se desafiar, de querer e fazer acontecer. Ela está comigo há 3 anos.
e entrou assistente e em 3 anos virou diretora de operações, tem 26 anos de idade, tem uma história muito bacana que está construindo junto. E aí, nesse processo todo, nesse home office, ela equilibra os pratos ali e eu faço o que eu mais gosto, que é vender as pautas, que é fazer o cliente aparecer, que é deixar ele feliz com o meu time, claro. Mas eu consegui me unir com o meu time para fazer o que eu não consegui fazer mais durante alguns anos, né? Não, claro. E você, embora a Nicole seja empreendedora de tudo isso, ela gosta de fazer o cliente aparecer. Isso que é lindo. Ela não perdeu essa essência. Não, acho que nunca vou perder. Se um dia a gente voltar a ter uma assessoria de imprensa, tem que ser com a Nicole, porque eu nunca vi coisa igual. Eu nunca vi coisa igual. Eu já conheço muitas pessoas, muitas empresas de assessoria de imprensa, mas igual esta mulher, eu nunca vi uma coisa parecida assim. É muito louco ver ela trabalhando. É assustador até. Eu lembro que nessa jornada toda sua aí, você teve a oportunidade de adquirir a empresa que você trabalhava? Como é que é? Teve esse movimento ou não? A Dot News teve a oportunidade de comprar ela? Comprou? Como é que foi? Quando a empresa, a Dot News? É. Quando eu trabalhava na Dot News, quando eu me desliguei para montar a XPTO e depois a NB Press, elas me ofereceram a sociedade, né? Eu tinha quase 5 anos e elas vieram conversar comigo, pelo amor de Deus, fica, porque eu sei que eu era uma peça importante, não posso negar que não. Eu sei que eu ia fazer falta e que eu também não queria deixá-las na mão, né? Foi um processo difícil, muito difícil. Foram propostas. Eu já tinha, na época, para a minha idade, eu considerava um salário muito bacana. Eu tinha, né, toda a segurança com elas lá dentro, mas eu queria uma coisa que eu pudesse fazer do meu jeito. Do meu jeito. E elas chegaram a me oferecer sociedade. Você quer uma sala só para você? Eu falei, sala? Não, se eu tivesse a sociedade, eu ia querer ficar no meio mesmo da galera. Que sala? Não quero isso, eu quero ir embora, gente, eu quero viver, eu quero fazer outras coisas e tal. E aí passou um tempo, depois de uns anos, uma das minhas chefes me procurou e quis me vender a parte dela, eu acabei não comprando, porque eu estava muito bem na NB. E aí passou um outro tempo, a outra sócia me procurou e quis vender. A empresa acho que não existe mais. Mas ela também me ensinou muito, foi uma empresa que eu aprendi demais. Eu tenho uma mãe assessora de imprensa, um pai publicitário. Então, eu sou da área de comunicação, eu cresci nesse ambiente. Aí eu fui trabalhar numa agência que eu aprendi mais ainda. Com 10 anos de idade, eu passava fax para minha mãe na assessoria. Meu pai me colocava para trabalhar na parte que embalava as revistas, na área de publicidade numa editora, para eu me desenvolver. Então, assim, tudo foi casando, né? Então, eu tive essências que me fizeram, que formaram a minha base, mais esse estágio de quase 4, 5 anos que eu fiquei em uma empresa para trabalhar, e essa bagagem toda. E aí veio o Olho de Tigre e fez assim, né? Fez assim, vai, entendeu? Vai logo. Você percebe que ela, você que está me assistindo e sabe do que a gente fala, né, por aí, ela já era protagonista onde estivesse. Em qualquer lugar que ela estivesse, ela seria protagonista da sua própria história. O tamanho, o grau de protagonismo, ela empreendeu um negócio próprio, do jeito dela, com a característica dela. E existe um jeito todo dela mesmo de operar. Você acha, Nicole, que essa jornada que você tem já de 13 anos, né? Quando você fez 10 anos, você fez uma festa, não foi? Você foi meu padrinho, você é meu padrinho, você sabe disso. Ela fez uma festa e ela tem clientes muito, muito importantes. Eu lembro que nessa festa teve uma outra cliente muito importante para você, nessa jornada, que foi como é que é o nome? Clóvis, da Juliana Flores. A Juliana Flores, até hoje, acho que essa conta está com você, não está? Tá, até hoje. Olha, de 13 anos, um cliente nesse percurso todo. Por que não sai? Porque é o jeito dessa menina atender, que foi fantástico. Que nesse aniversário de 10 anos, fizeram toda uma homenagem para ela e eu fui citado lá também como um padrinho, que na verdade nós não somos padrinhos, a gente só é pipoca. A pipoca aparece, ela não era um piruá. Tem um piruá que você pode botar a temperatura que for, que ele não estoura, né? Mas a pipoca boa, a pipoca estoura e você estourou. O que você diria, Nicole, para essas pessoas que estão nos assistindo? Pessoal, quem quiser fazer pergunta, escreve aqui no chat que eu faço uma pergunta para ela, tá? Como é que você diria assim para as pessoas? Você acha que empreender como você empreendeu, apenas conhecimento técnico é suficiente? Jamais.
Não, explica isso aí. Jamais. Jamais. Na verdade, eu acho que o empreendedorismo ele é muito mais do comportamento do que do técnico. Quando uma pessoa tem uma disciplina e uma vontade de aprender, se ela tem esse comportamento dentro dela, ela vai aprender o lado técnico inconscientemente, é dela. Eu acho, é minha opinião, tá? Bom, eu sou suspeito para dizer, né, mas eu acho que a principal lacuna do século XXI é a questão comportamental, não é a questão técnica. E a Nicole sempre foi brilhante tecnicamente. Mas a janela, a jaulinha, era aquela que ela empreendia ali, já era muito importante ali, e alçou voo depois de uma experiência de sacudidela dela. Uma experiência que ela não queria ir, hein? No começo não ela queria ir. Para não ir. Completamente resistente. Se eu não fosse naquela experiência, eu tenho certeza, eu não posso dar certeza porque Deus sabe todas as coisas, mas é assim, eu tenho uma convicção de que aquilo precisava acontecer na minha vida, porque eu acho que se não acontecesse até hoje, eu poderia estar numa outra situação, de repente melhor ou pior ou igual, eu não sei, mas aquilo foi uma alavanca, e eu não estou falando isso para fazer propaganda, e você sabe que eu falo com amor, eu falo, quem me conhece sabe que eu falo com brilho no olho. Não combinamos nada aqui para falar. Nada, nem fizemos treinamento. Eu falei que eu não gosto de fazer treinamento. Eu não gosto para falar assim, eu não gosto. Eu vou no improviso. Mas foi uma alavanca, foi uma coisa. Tem muita gente que não entende. Muita gente, porque não vivencia, não quer fazer, ou esbarra, ou não tem o perfil, ou como eu fiz, né? Eu fui obrigada a fazer. Eu fui obrigada. Obrigada, né? E eu acho que tudo isso são forças maiores que te colocam numa situação X, uma energia que te coloca ali, faz, olha, você precisa estar nesse momento, no lugar certo, na hora certa para a coisa acontecer. Mas não é só isso. Não adianta estar só no lugar certo, na hora certa. A oportunidade aparece para você. Se você não agarrar, não adianta você estar no lugar certo, na hora certa. Não existe sorte. Existem muitas coisas ligadas a tudo isso. Você tem que batalhar demais. Olha o que ela falou. Não existe sorte. Não existe sorte. Só existe... É que as pessoas só vê as pingas que nós tomamos. Ela não vê os tombos que nós levamos. As madrugadas, ninguém vê. Teve uma época, eu lembro que a Nicole, eu fui conversar com a gente, se viu... um pouco, né, nesse período todo, a gente não se viu tanto assim. Tem muitas saudades dela, né? Mas a vida dela foi tão atribulada de negócios e de coisas para fazer que a Nicole não tinha tempo, não tinha como priorizar o tempo para a gente se ver novamente. Mas eu lembro que teve uma época que ela falou assim, Pavani, não aguento mais trabalhar. Não aguento mais. Às vezes me dá vontade de ser apenas uma pessoa de imprensa. Porque é louco, cara. Contratar gente é difícil, no mesmo pique que ela. É muito difícil. É muito difícil. Pessoas. Aí prepara uma e ela vai embora. Conta aí essa dilema que você viveu de preparar a gente e essa pessoa foi embora. E você tem que, de novo, formar pessoas. O que você acha? As 3 lições que você mais aprendeu nessa jornada aí de 13 anos, querida? 3 lições que eu mais aprendi. Bom, disciplina eu não aprendi porque eu tinha muito trabalhando. Trabalhando, eu sempre tive muita disciplina. 3 lições, deixa eu pensar. Não treinamos, né, Pavani? Agora deixa eu pensar aqui. Não foi só louros, né? Quais foram as 3 dificuldades que te ensinaram? Eu acho, você falou 3 lições, eu acho que a gente sempre tem que colocar a mão na massa. Me lembrei aqui de uma coisa. A gente sempre tem que colocar a mão na massa e sempre tem que saber fazer um pouco, tem que saber fazer muito do tudo que você, do pouco que você conhece. Por exemplo, eu conheço assessoria de imprensa, isso eu sei fazer muito bem, mas eu preciso entender mais um pouco do que acontece nas outras coisas, porque se eu tenho uma equipe que sai desse processo todo, eu preciso suprir. E se eu não souber suprir, eu não consigo fazer a minha empresa renascer. Eu já tive épocas de perder 5 pessoas importantes em uma única vez e eu tinha 8. Aí eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Se eu não fosse uma profissional de colocar a mão na massa, de saber o que acontecer, de pegar o cliente, falar, não, peraí, eu vou aí. Não se preocupa, eu tô aqui, calma, traz uma segurança. Porque o cliente fala, essa pessoa foi embora, e agora? E agora e essa? E agora e essa? Tem gente que vai embora com a pessoa, né?
E eu não deixar. Então, acho que uma das grandes lições que eu aprendi e que eu levo para a minha vida é que sempre você tem que colocar a mão na massa, saber colocar, não é só colocar. Você pode ter momentos que você não vai precisar colocar, mas você tem que saber colocar, porque se você perder aquele time ou aquela pessoa, você vai precisar, ou aquelas pessoas, você vai precisar fazer essa empresa. Eu tive que fazer a NBPress umas 2 ou 3 vezes nesses 13 anos, renascer mesmo, porque ela estava indo e eu falava, não, peraí, vem cá. Olha, gente, é muito legal o que ela está dizendo, porque todo mundo acha que é um processo de subida ininterrupto. Tem subida, tem queda, dá vontade de parar, dá vontade de voltar para a vida, e aí alguma coisa dentro dela fala, não, eu vou de novo, porra. E aí o treinamento ajuda muito nisso, porque no treinamento você vai lembrar essa cara de ficar com a filha da puta desgraçada, vai ver um plano de um caralho, de um vírus, vai acabar comigo, nem fudendo. E aí a raiva te empurra para frente. Pavani, você tocou num assunto muito legal. Quando começou a pandemia, a gente foi de um dia para a noite que a gente teve que ficar em home office, né? Amanhã ninguém vem, viu, gente? Amanhã ninguém vem. Falei, meu Deus, né? Tive que abrir mão. Eu não queria que todo mundo fosse. Não, a gente não vai, não. Mas, enfim, né? Tem que respeitar. E aí eu lembro que na primeira semana nós perdemos 7 clientes. Aí eu fiz assim, 7. Imagina se eu tivesse 10. 7. Eu falei, eu tinha 30, 40. Mesmo assim, o 7 já me deu um negócio. Falei, 7 essa semana, 7 na outra, 7 na outra. Eu trabalhei na semana, tal. Sábado e domingo eu não trabalho mais tanto. Eu trabalho mais domingo à noite para segunda. O sábado eu me dou uma folga, depois de alguns anos e tal. Eu não dormi direito da sexta para o sábado. Sábado, 8 horas da manhã, eu estava no meu computador. Eu desliguei às 11 da noite. O que eu fiz de pauta e o que eu pedi para ter ideia, para como eu vou fazer para mostrar para esse cliente que ele ainda continua precisando de assessoria de imprensa num período como esse. Mas eu sei... E aí eu sou muito adepta daquela coisa de, assim, nada cai do céu. E aí, esse sábado, ele foi tão importante para mim, porque é o único dia que eu não tenho o WhatsApp bombando, as equipes conversando, perguntando, questionando, ou cobrando as equipes, eu não tenho nada disso. Então, foi um dia iluminado, foi um sábado que eu trabalhei umas 14 horas, e sozinha comigo mesma, sem o WhatsApp, só fazendo minhas pautas, e começaram a vir tantas ideias, não de pauta, de como eu ia fazer para esse cliente ficar na agência, como eu ia fazer com esse, com aquele. E aí eu fiz um grande planejamento, veio uma luz e a gente manteve, nunca mais saiu um cliente. E começou a entrar novos agora, de 1 mês, 2 meses para cá. E assim, foi inacreditável. Então, o que eu quero dizer com isso, quando você fala, putz, vem a pandemia, o que aconteceu? Vem aquele medo. Ai, meu Deus, 7 agora, 7 depois. Aquela raiva. Por que esse vírus está acontecendo isso? Não. Aquele amor ao que se faz. Amor. Aquele sábado foi o amor. Eu pus muito amor que eu estava fazendo. E depois o quê? A alegria, porque não saía mais nada, nem o cliente, todos elogiando. Olha, vocês arrasaram. A gente conquistou pautas na imprensa, como a NBPress não conquistou em todos os 12 anos, eu juro por Deus. Tem gente aqui que está me assistindo que é testemunha. É incrível como a gente virou o jogo e como eu descobri que a gente foi mais capaz ainda de não usar a pandemia como uma desculpa e fazer dela uma coisa muito maior. Claro, tem pessoas que trabalham com o público, que tiveram seus varejos fechados, os vendedores, aí tem uma outra área, mas dentro da minha área, quando eu ouvi a assessor falando, putz, a pandemia me ferrou. Eu falei, quase eu falei, não, lindo, a pandemia não te ferrou. Você precisa ir atrás para fazer a coisa acontecer. A oportunidade está aí para todo mundo. A imprensa não está pautando. Aí eu fui lá, pus a mão na massa e falei assim, peraí que eu vou ver. Comecei a vender pauta, comecei a virar o exemplo para minha equipe, comecei a trabalhar com a Marina, que fazia só a parte de operação, ela era head geral de operações, falei, não, vamos vender pauta aqui, eu estou vendendo, você vai vender. Ela começou a vender, a equipe começou a vender e virou tudo isso. Então, não tem muito segredo, as lições são muito essas, assim, é muito foco, é muita vontade, é fazer de um problema uma solução,
trabalhar muito mais o comportamento, porque o conhecimento técnico você vai adquirir se você tiver a disciplina para aprender o técnico, se você tiver o esforço para estudar. Não adianta você ser um cara super talentoso e não ser esforçado. Você me ensinou isso. É verdade. O talento não vale nada sem o esforço. O esforço, às vezes, vale sem o talento. Mas os dois juntos, eles voam. É uma receita básica. Se você tiver o talento e você dormir até meio-dia, não vai cair do céu. Só porque você é talentoso. Quando essa mulher se coloca no computador, você vê a quantidade de mensagens vindo dela pelo WhatsApp, e ela matando todos ali, e o dedinho não para. É um negócio assustador de ver. É assustador. Eu tenho um grau de admiração. Eu não consegui mais continuar com a imprensa, porque, na verdade, eu era apaixonado por ela. Ninguém conseguia cuidar de mim como ela cuidava. E ela ficou maior. E quem sabe um dia a gente tenha novamente condição de voltar a ter você para nos acertar. Vamos conversar? Vamos conversar? Vamos. É sério. Nós vamos voltar a conversar. Nós estamos numa fase diferente agora, uma fase. Acho que talvez dá para a gente pensar em algumas novas coisas aí. Você sabe que eu vou ter o maior prazer de atender você. E agora eu estou nas pautas de novo, eu vou fazer as pautas. Mas uma coisa é importante falar aqui, que eu acho que é quando você diz assim, eu não estou mais com a NB porque não é a Nicole mais que me atende. Existem, claro, essa questão de você admirar o meu esforço e o seu é uma situação mútua, tal. Mas tem uma coisa que eu costumo dizer, que assim, são afinidades. Assim como eu tenho clientes que querem ser atendidos por membros da minha equipe e não querem me ver pintada, porque eu encho o saco, eu me posiciono, eu sou chata, eu falo, se você não me mandar a pauta, você não vai sair na imprensa rasgando seu dinheiro, jogando no lixo. Ele não gosta desse enfrentamento. E a minha equipe atende com maestria. Então, é afinidade mesmo. Isso é uma prova do teu empreendedorismo, né? Que chega uma hora... Eu também tenho alguns clientes que não precisam mais de mim, né? E eu fico satisfeito com isso. Em outros graus, ainda tem alguns que ainda dependem de mim. E isso mostra que não cresci como eu gostaria. É uma dúvida difícil, gente. Eu sei, eu passo por isso. Gente, tem uma pessoa aqui que fez uma perguntinha, não fez uma pergunta, mas ela fez um comentário que eu queria reproduzir para você. Não sei se você conhece ela. Papa Recall, não sei se você conhece. Vinícius, meu cliente. Vinícius. Nicole, pelo que estamos vendo, o treinamento Olho de Tigre foi para você um verdadeiro recall. E está te dando parabéns pela coragem de voar. Obrigada, querida. Obrigada de coração. Deve ter gente também da sua equipe aqui na nossa live. E nós já estamos aqui há 50 minutos. Olha que louco, já passou. Né? Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. É uma horinha aqui de bate-papo. E de uma certa forma, é muito pouco para a gente rever tudo. Eu lembro de eu queria, para esses 10 últimos minutinhos finais. Coisa. Posso só fazer um parênteses, não vou esquecer? Você falou das lições, né? Tem uma coisa que me vem muito à mente, que eu acho que é muito importante para toda pessoa que quer empreender. E empreender não é simplesmente abrir uma empresa e dizer que você tem uma empresa e vai trabalhar. Mas tem uma coisa que é muito importante, que acho que todo mundo... Acontece normalmente não só no empreendedorismo, acontece em outros lugares, mas o ato de empreender me torna uma pessoa muito amada e muito odiada. Porque somos seres humanos, né? Se fôssemos iguais, o mundo não seria o mundo. Mas isso é uma das coisas que a gente tem que aprender, para quem está começando, principalmente, que vão existir vários momentos onde 90% vai te odiar. Estou falando de times, de equipes, 10% vai te seguir, vai te admirar, vai gostar do que você faz. E existem momentos que você vai ter um time inteiro contigo e poucas pessoas que vão te odiar. Mas faz parte do processo de empreender, ser amado e odiado, e você tem que lidar com isso. No começo foi muito difícil para mim. Eu levava aquilo para mim, eu absorvia aquilo me fazia mal, eu não conseguia trabalhar direito, porque as pessoas estavam falando XYZ, a maçã podre, o tal. E aí, depois de um tempo que você começa a entender
que isso faz parte da história, que no mundo as pessoas, tem muitas que amam, muitas que odeiam, e que quem quiser seguir, segue, e quem não quiser te seguir, tá tudo bem também, porque não tem o seu perfil, e de repente tem alguém lá fora que tem um outro perfil que vai ser afinado contigo, e que não tem problema nenhum nisso, porque somos diferentes. Mas isso foi uma das lições que eu aprendi também. Não, e uma das coisas que não caminha junto com o empreendedorismo, com o protagonismo, é a popularidade. Nem sempre você será popular. Exato. A popularidade não é um patrimônio dos empreendedores. Né? Então, eu queria gastar esses 10 minutinhos finais dizendo que, nesse período todo, eu já fui conversar com a sua equipe, já fiz algumas coisas para você lá no seu escritório, e eu me lembro de pessoas da sua equipe que passaram por nós, né, que já passaram pelos nossos treinamentos. Algumas delas, alçou voo também, não foi? Quer dizer, isso também acontece. Né? Juliana Oliveira. Oliver Press. Quer dizer, aconteceu com uma colaboradora dela o que aconteceu com ela quando eu estava na Dotnews. Não é isso? Quer dizer, é o protagonismo fazendo outros passarinhos voarem. Que é o caso da Ju. Onde está a Ju agora? A Ju tem a sua agência de comunicação chamada Oliver Press. Ela tem 40 clientes. Ela está voando e ela é uma pessoa que, quando saiu da agência, eu ainda não tinha uma maturidade para entender. Tem uns 8 anos, eu tinha 32, tinha menos tempo de agência, tinha 5 anos, 6 de agência, né? Hoje ela tem 13. Eu não tinha maturidade para entender que ela tinha me largado. Eu achava que era um absurdo. Eu treinei, eu fiz, eu ajudei. Claro que é ela que se não fosse ela, eu fui só uma ferramenta. Mas, poxa vida, por que ela me largou? Ela me abandonou. Naquele momento, eu me auto-vitimizei de uma forma, eu não falei com ela, excluí do Facebook, Twitter, né? Depois, hoje, já faz um tempo, a gente se encontrou, a gente conversou, a gente colocou todos os pingos nos is, e hoje ela é uma pessoa que eu tenho um orgulho quando eu falo dela. Quem está me assistindo, quem sabe que eu falo dela, sabe disso. Ela é um ser humano tão incrível, ela foi uma mulher tão batalhadora, essa mulher... É a mesma forma assim que você fala muitas vezes de mim, eu traduzo, porque ela tem uma história de vida linda, linda. Então, quando eu olho isso, hoje eu tenho um orgulho. Outra lição que eu aprendi. Entende? Por que ter raiva? Por que se sentir abandonada? Por que achar que você fez tanto pela pessoa e ela te largou? Não. Você fez isso, eu fui uma ferramenta para ela estar realizando também um sonho dela. Eu fui uma inspiração para ela. Assim como um dia você foi uma inspiração para mim. E os meus pais, dentro da profissão deles, e é uma coisa que puxa a outra. Minha mãe tem uma assessoria de imprensa, ela ficou inconformada há um tempo que eu não fui com ela. Eu falei, mas você me deu as ferramentas, eu quero ir para outro... Entende? É muito louco tudo isso. Mas é uma das lições, é você aprender a entender sempre o porquê de uma situação. Tem coisas que você acha que são feitas na hora, você fica com muita raiva, você treinou, você ensinou, né? E depois você olha e fala assim, não, peraí. Se ela está onde está, ela merece, ela lutou por isso. Que bom que eu fui uma ferramenta que possibilitei tudo isso. Então, e ela fez olho de tigre, né? Então, assim, eu falei, você vai fazer. A Nicole proporcionou que muitas pessoas vivessem a experiência que ela viveu, e algumas delas alçam voo, porque está nelas a característica, né? A gente não é responsável por nada. Eu sempre costumo dizer, é muito triste quando... eu vejo que nos treinamentos comportamentais tem muita boçalidade aí, tem muita coisa que não tem nada a ver com a gente. Eu sei. É muito comum esses caras que dão treinamentos como nós quererem se endeusar, serem gurulizados. E a gente não gosta dessa prática do DeFi, chama DeFi. A gente gosta muito disso, né? São pessoas normais. A gente que vem aqui em casa e fala assim, meu Deus, vocês fazem comida, vocês são humanos? Vocês são humanos? Vocês lavam louça? Mas eu tinha essa impressão. Porque vocês, para mim, eram deuses. Vocês eram pessoas que eu quando você faz o treinamento, vocês são personagens, mas vocês vivenciam com as pessoas, vocês choram com as pessoas, vocês se entregam, vocês pegam a dor da pessoa. É incrível, porque tem um número enorme de pessoas, mas vocês absorvem cada... É incrível, não dá para explicar. O crachá das pessoas, ele é codificado, né?
Então, os facilitadores, eles leem aquele crachá e eles já sabem a história de vida daquela pessoa, porque ela preenche um questionário grande antes de entrar, por isso que ela recebe um crachá codificado. E você é um número. Para você entender na vida que você é um número. Né? Você é a Nicole, mas você é um número. Como seres humanos, a gente, né? Enfim. E essa codificação faz com que eles te tratem de uma maneira que só eles e você sabem aquilo que está acontecendo. Então, para mim, vocês eram meio mitos mesmo. Sabe assim? Aí, quando eu fui na sua casa passar o ano novo com você, nossa, a Márcia lava a louça. A Márcia faz bacalhau. Ela fez uma travessa, bacalhau com azeite português, viu, Nicole? Azeite português. Azeite português. Muito azeite português, não vou esquecer. Então, assim, são humanos. Mas conta, volta. Não, é isso. Nós somos pessoas factíveis, normais. Nós não somos os melhores treinando os piores. Nada a ver. Nós somos iguais talando pipoca. E a gente aprende muito mais do que ensina. Pode ter certeza do que eu estou falando. Quando a gente se propõe a ensinar, o maior aprendedor é aquele que se propõe a ensinar. Então, não é demais essa galera, dessa mulher incrível, empoderada, viveu a vida, casou, separou, agora vai casar de novo ou não vai, meu amor? Provavelmente. Ah, é? Que legal, quero conhecer, hein? Eu quero conhecer. Você sabe que eu faço casamento, né, agora? Você soube que eu faço casamento? Eu faço casamento. Eu casei umas 4 pessoas já. Eu e a Márcia temos uma cerimônia de casamento. Ai, mentira. Deve ser incrível. Me manda um vídeo. Nós fizemos um casamento. O último que nós fizemos foi do Marinho. Não sei se você conheceu, que fez o treinamento. Claro. O Marinho casou com outro rapaz, eles quis casar e nós é que fizemos a cerimônia. Mentira, Pavani. Mentira. O evento que eu fiz da minha vida foi o casamento do Marinho e do marido dele, que é um cara incrível também. Em breve vai fazer o nosso treinamento também. Pavani, mas o que? Me conta só um pouquinho. Como muita gente estralou conosco, muita gente pergunta se a gente faz casamento. E a gente faz. Hoje a gente sabe fazer. Nós temos uma cerimônia estruturada para fazer esses tipos de união incríveis que existem. E nesse casamento do Michael e do Marinho, eu lembro que quando eles chegaram, não é um casamento natural, né? Um casamento diferente, né? Nem a família sabia muito bem isso aí. E aí, quando os dois chegaram a mim, eu disse uma frase que virou um pouco o mantra desse casamento deles. Eu falei assim, ó, o que faz aqui é o poder do amor. Acima de tudo, né? Acima de tudo. E foi muito bacana, uma cerimônia maravilhosa, que eu tive a oportunidade de estar ali aplaudindo os dois. Eu, a Márcia, que também assistiu. Então, eu faço cerimônias, viu? Bom saber. Vamos divulgar? Vamos fazer uma pauta? Vamos fazer uma pauta. Vou te mandar um áudio. A gente tem um processo ecumênico e que muita gente prefere esse ecumenismo do que qualquer tipo de religiosidade mais assídua, né? Eu gosto dessa linha. Legal, querida, bom saber, fiquei feliz. Eu quero te ver de novo. Eu tô aqui em Santos, não é tão longe de você. Não é tão longe, vamos combinar mesmo? Eu vou aí. Você vem aqui ficar um fim de semana comigo? Claro, o maior prazer. Nesse Covid, a Márcia estava com suspeita de Covid. Hoje, eu e a Márcia vamos fazer aquele exame, aquele teste de farmácia. E não estamos com Covid. Pelo menos então, porque eu não estou aglomerando, eu não chamo muita gente, mas quando é um casal, quando é pessoas que eu conheço, que eu sei onde estão, que também estão se protegendo. Esse encontro aqui, pessoal que está assistindo ao vivo aqui, é um reencontro para nós, porque a gente faz conversa, né, querida? É um bate-papo. Bom que a gente não conversa. Faz. Pavani, desde a festa da NB Press, há 3 anos. Faz 3 anos. Tá na hora, né? É a minha querida, eu vou sempre te admirar de paixão. Eu só quero ter saúde para continuar te aplaudindo. Eu digo mesmo, você sabe o quanto eu sou sua fã, sempre fui. Você é meu mentor, vai ser o meu eterno mentor. Eu canto isso aos 4 cantos. E eu espero te ver rapidamente. Vou acabar esse áudio e vou conversar com você. Você é o meu mentor. Você foi um cara que me ajudou a mudar a minha vida. Você me libertou de muitos medos e muitas coisas que eu tive. E você sabe disso. Muito obrigada. Eu sou muito grata. Muito grata a você. Um beijo grande para você. Obrigado, meu amor. Obrigado. Vamos nos ver
Depois que terminar aqui, se você quiser me ligar, a gente bate um papo. Tá bom, a gente bate um papo. Que vai querer conversar com você também. Tá. Beijo, meu amor. Beijo a todo mundo que assistiu. Tamo junto. Obrigada pela oportunidade, Pavani. Já falamos. Beijo. Tchau, gente. Ela daqui. Não é incrível essa mulher, gente? Ai, meu Deus, eu não posso mais fazer essas entrevistas, viu? Porque, olha aqui, ó. Tá aqui para vocês verem o quanto essa mulher é importante para nós, ó. NB Press Comunicação. Tá no uniforme do nosso treinamento. Tá no uniforme do nosso treinamento. Beijo, querida. Pessoal, semana que vem, mais um para contar a história dele. Agora, semana que vem vai ser Nicola. Acho que é o Nicola. Deixa eu ver quem vai ser a semana que vem para mim falar aqui. Eu estou perdido aqui, meu Deus. Semana que vem quem é? Douglas Camilo, especialista na área de recursos humanos e criador de uma empresa sensacional, de uma tecnologia que só compete com o LinkedIn, para você ter uma ideia. Também viveu a nossa experiência aqui. Ele e a mulher dele vão estar os dois aqui, tá bom? Beijo, gente. Até semana que vem. Até mais!